Hoje a inteligência artificial está escrevendo códigos, gerando imagens, otimizando fábricas, analisando dados complexos e até mesmo ajudando na produção de metais como o cobre. Não é mais só uma tecnologia do futuro, é uma ferramenta de trabalho e das mais poderosas. A IA está entrando em todos os setores: audiovisual, engenharia, design, agricultura, medicina, indústria pesada e até mesmo no seu celular enquanto você assiste esse vídeo. Mas quais são as IAs mais potentes para cada área, para cada segmento? E como elas estão mudando a forma com que a gente produz, cria ou até mesmo resolve problemas básicos? Esse vídeo pode virar uma chave importante na sua cabeça e mudar a forma com que você visualiza a tecnologia e como ela pode te auxiliar no seu trabalho. É sobre isso que a gente vai falar hoje com quem realmente entende do assunto. O Matheus, meu irmão, ele trabalha com automação, realiza automações e também entende do processo de construção baseado em algoritmo, em sites, HTML e tantas outras coisas que são padronizáveis e requer um processo de construção em lógica, né? Então, hoje a gente vai conversar, né, mano, sobre como a inteligência artificial chegou para facilitar algumas linhas de produção, mas não se limita apenas à área de tecnologia, não se limita apenas à área de comunicação, até mesmo num processo de uma fábrica que tem um software, que tem ali uma espécie de algoritmo que facilita, né, o ser humano dominar aquela linha de produção. Às vezes tem uma inteligência artificial que o operador da máquina nem sequer sabe que existe, mas acaba facilitando também a automatização desses processos. Então, desde a parte tecnológica até a linha de produção massiva, existe inteligência artificial. Atualmente eu estou bastante impressionado não com o avanço em si que a inteligência artificial tem feito, mas com a velocidade do avanço. Se você for pensar que há menos de 2 anos atrás a gente estava impressionado que o ChatGPT tinha sido lançado e que ele conseguia responder as nossas perguntas parecendo um humano. Claro que ainda tinha ali uma coisa bem caricata, que era meio padrão de todas as respostas, que você conseguia perceber que era uma IA, mas hoje em dia isso nem existe mais. 2 anos depois isso nem existe mais e a gente já está se perguntando se é real ou não vídeos, não é nem texto nem imagem, mas agora a gente já está se perguntando isso sobre vídeos, em coisa de 2 anos. Imagina daqui mais 2 anos nessa velocidade que está se desenvolvendo as coisas, se a gente vai ser capaz de distinguir entre o que é real, o que foi filmado com uma câmera e o que foi gerado por IA, ou um texto que foi escrito por um autor humano ou por uma IA, vai ser muito difícil, cara. Então é isso que me impressiona mais. Existe até um efeito de comparação para a gente ver o quanto que a inteligência artificial que gera vídeos, para a gente ver o quanto que ela evoluiu. Existe um meme que circula bastante na internet, que é Rock Eating Rock, que é o The Rock comendo a Rock, pedra, né? The Rock comendo pedra. A versão anterior, antes da evolução da inteligência artificial, e a evolução, bizarro, cheio de bugs. Que você dá um nó na cabeça, né? Esse tipo de assimilação. Levando em consideração agora que a inteligência artificial ela está presente de fato em todos esses processos que são replicáveis, automatizáveis, você visualiza que hoje em dia o ChatGPT ele de fato contempla todas essas áreas da automatização, copyright, a pessoa que trabalha com audiovisual. Você acha que a OpenAI ela contempla todas essas vertentes ou existem para cada segmento um tipo de inteligência artificial que completa, que contempla melhor determinadas ferramentas? Pelo que eu tenho visto, a IA ela tem várias empresas são fornecedoras de IA, né? Grande Big Techs aí, e existe IA que é melhor em uma coisa e uma IA é melhor em outra. Colocando aí por segmento, né, por categoria, eu consigo citar aqui algumas. Por exemplo, o Claude, né? Cloud, cada um fala de um jeito. O Gemini ou o Gemini do Google, o ChatGPT da OpenAI e o Bing da Microsoft, que são os mais famosos aí. Tem a Llama da Meta também, mas o povo não costuma gostar muito dela porque ela tem muito
ela delira muito, né? Tem muito ruído. Mas entre todas essas aí, se você for ver, dependendo do seu propósito, você pode usar uma IA melhor. Agora, para geração de imagem, tem também o Midjourney, né? Que é uma aí que até agora não conseguiu ser batido. O único problema dela é que ela não tem uma camada gratuita e ela custa um pouco mais do que as outras. E aí o Veo 3 foi lançado, tá, como ele ainda é um lançamento, a geração de vídeo acaba se tornando muito cara, né? Ainda é muito custoso, mas assim que o Google barateia o serviço, ele já começa a disponibilizar para contas gratuitas. Então isso é uma coisa que faz com que ele saia na frente, não tem como. A Kling, por exemplo, você também tem uma possibilidade de fazer coisa gratuita, de fazer vídeo gratuito, fazer cenas gratuitas, mas o Google acaba tendo mais caixa, né, para poder atrair usuários com esse limite gratuito. Além do mais, uma Big Tech gigantesca, né? Big Tech gigantesca é um pouco redundante, mas é uma empresa muito grande que tem ali... É verdade. É uma empresa que tem os seus tentáculos em inúmeros outros segmentos, né? Inúmeros outros segmentos, e é a maior rede de pesquisa do mundo. Então, para que, Sim, de fato, ela consiga ser treinada, né? É muito mais fácil, acaba tendo mais elementos informacionais para, de fato, ser fiel ao que está gerando ali. Pensando rapidamente assim, aonde que tem mais vídeos no mundo? Em qual ferramenta que tem mais vídeos no mundo, né? O YouTube, né? Exatamente. Talvez o TikTok esteja chegando aí, também tenha bastante vídeo, só que o YouTube está aí há mais de uma década, né? Então ele tem muito mais vídeo do que o TikTok. Então se tem alguém que pode, como o volume de dados tá diretamente relacionado ao treinamento da IA, a qualidade do treinamento, o Google tem uma chance muito grande de estar sempre na frente nessa questão de geração de vídeo. Falando sobre o que a inteligência artificial pode transformar no mercado de trabalho, transformar a vida de nós, meros mortais, seres humanos. Por exemplo, a gente passou na história recente da sociedade pela revolução gerada pela indústria. Quando a automatização chegou no ramo de produção industrial, nós tivemos a revolução industrial. Classe trabalhista reclamando, desemprego pra caramba. Até hoje a gente ainda sofre processos que são substituíveis por mão de obra robótica. Até hoje sofre. A gente, recentemente, se não me engano, foi a Amazon que teve uma demissão em massa em decorrência de certas aplicações de robótica na linha de produção. E o tempo todo tem robótica sendo aplicada em caixas de supermercado, atendimento, no setor de logística principalmente. O tempo todo a tecnologia ela vem substituindo a mão de obra humana. Porém, também existem lacunas, existem mão de obra sendo criadas, precedentes sendo abertos, no caso da parte de copyright, tem engenheiro de prompt, tem um humano por trás de processos fundamentais do treinamento, da criação de inteligência artificial. Então, se a inteligência artificial tira, eventualmente, um humano de um processo de criação, ela pode abrir portas, por outro lado, para quem está se especializando, para quem está estudando, ou até mesmo facilitando o trabalho de alguém. Como é que você visualiza, mano, esse cenário que fecha portas, mas também abre portas para determinados segmentos? Eu vejo que a inteligência artificial, atualmente, ela pode afetar a vida de pessoas e empresas de maneira positiva e também de maneira negativa. Primeiro, a maneira positiva, eu vejo duas formas que ela pode afetar. Por exemplo, uma empresa, uma pequena empresa, que uma lanchonete, uma pizzaria, alguma coisa do tipo, hoje em dia ela já consegue ter um atendente alimentado por inteligência artificial, que sabe todos os sabores das pizzas, sabe os ingredientes que tem nela, sabe o horário de funcionamento, sabe tudo sobre aquele estabelecimento, e ele consegue atender o cliente que chega pelo WhatsApp ou pelo aplicativo da empresa. Ele consegue atender aquele cliente, marcar o pedido dele, enviar mensagem no WhatsApp, conversar com o cliente, fazer tudo. E isso faz com que o dono da pizzaria, o dono do estabelecimento, tenha muito mais tempo para cuidar da empresa do que atender ou do que fazer outras tarefas repetitivas.
Então, isso afeta de uma maneira positiva. Outra coisa de maneira positiva, para pessoas que querem, por exemplo, crescer, pessoas que estão procurando sempre crescer. Hoje em dia, uma das melhores utilidades que você pode dar para uma inteligência artificial é no aprendizado, por incrível que pareça. Se você, por exemplo, quer aprender uma técnica nova, um conceito novo, alguma coisa que você queira aplicar, mas você ainda não sabe nada sobre aquilo, principalmente coisas teóricas, né? Você pode aprender completamente com inteligência artificial. Então, isso é benéfico para empresas, para o dono da empresa, para os funcionários, para os trabalhadores. Enfim, isso é benéfico para qualquer pessoa que queira utilizar. Só que, do outro lado, a gente vê que tem, por exemplo, no exemplo que eu dei, de uma pessoa que usa a inteligência artificial para fazer o atendimento de um delivery, por exemplo, a gente tem atendentes humanos que fazem esse atendimento. Então, no caso, se o dono de um estabelecimento colocar uma inteligência artificial para atender, pode ser que ele tenha ou que ele queira dispensar os atendentes humanos. Então, isso aí, a gente pode dizer que uma IA tirou o emprego de um humano. Só que, ao mesmo tempo, esse humano, ele pode, não esse mesmo humano, mas ao mesmo tempo que pessoas estão sendo demitidas, por outro lado, estão surgindo aí gestor de automação, está surgindo especialista em prompt, está surgindo especialista em dados, especialista em várias áreas relacionadas à inteligência artificial. Então, é como você falou da revolução industrial, né? O capitalismo, ele tem muito isso, né? Tem uma coisa que é como se fosse uma balança, né? Uma coisa que sai de um lado, mas acaba sendo compensado do outro lado. Uma dica que eu queria deixar para quem estiver assistindo esse vídeo pesquisa lá no Google Gemini, e aí você vai acessar a inteligência artificial do Google. Aí você pergunta para ele, ou então você baixa o aplicativo e no seu celular mesmo você pode perguntar por texto ou por voz. Você pergunta para ele, você fala para ele da sua área e como que a inteligência artificial pode te ajudar no que você faz no seu dia a dia. E você vai ver que um leque de possibilidades que você talvez não tenha pensado ainda. Na descrição vai estar também o link da comunidade no Reddit, onde a gente pode ir lá trocar uma ideia sobre automação. Eu trabalho com automação para redes sociais, automação para estabelecimentos, atendimento, enfim, quem quiser entrar em contato aí, pode entrar em contato e a gente troca uma ideia. Se você também é um grande curioso, gosta de tecnologia, gosta de curiosidades, gosta de conhecimentos gerais, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal para não perder os próximos vídeos. O meu nome é Natan, esse é o canal Detalhes Notáveis, nos vemos no próximo vídeo.